Qual, Vene? Ele não se modernizou, ele parou no tempo. Você acha? A gente precisa entender que o futebol hoje é muito tático. Inclusive, nos nossos comentários aqui sobre Abel Ferreira e Leonardo Jardim, a gente falou muito sobre parte tática. O problema do Renato, ou melhor, o problema de quem gosta muito do trabalho do Renato é achar que a palavra tesão vai sempre dar resultado. E não vai. Chega um determinado momento que você tem que ter leitura tática, e o Renato não tem leitura tática. Esse é o grande problema por onde ele passa nos últimos anos. Ele chega, é o aspecto motivacional, você anima os caras, dá o tesão que ele sempre menciona. Só que isso não é o suficiente para o futebol moderno. E hoje o Renato não é um treinador moderno. E eu fico muito tranquilo para dizer isso, porque quando o Vasco da Gama estava atrás de um treinador, eu falei, Renato é furada, Renato é furada. E eu já vou emendar logo. Chegou o momento que tem que encerrar o trabalho. Já, Vene? Tem que encerrar o trabalho. E eu vou trazer aqui fatos. Primeiro, os números que o Caio já mencionou. São números horríveis. Eu não vejo uma evolução tática no trabalho do Renato com esse bom grupo que o Vasco da Gama tem. Que o Caio já mencionou que é um grupo caro. A diretoria fez um alto investimento. Terceiro, para mim é falta de respeito. Não viajar, que a gente já falou. E ontem, o que ele fez é pior do que não viajar. É muito legal, muito bacana quando o Vasco consegue uma virada histórica, um empate heróico em cima do Flamengo, ele botar a cara, chegar na entrevista coletiva, eu gosto dos meus jogadores, é tesão, eu sempre falo pra eles. Aí ontem, depois de mais um vexame protagonizado dentro de São Januário, ele simplesmente não bota a cara e sai ironizando, apontando pra ele como se ele não fosse o culpado. Eu não sei se ele é só o culpado, mas ele também tem culpa porque ele é o treinador. Então, pra mim, faltou todo o respeito. Segundo, o Vasco da Gama está há uma semana de chegar para a parada para a Copa do Mundo. Você vai trocar quando? Quando acabar a parada para a Copa do Mundo e no jogo seguinte da Copa do Mundo? E outra, o Vasco da Gama pode ir para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, porque o Vasco pega o Atlético Mineiro, que vive um bom momento, e o Santos, que é o primeiro clube que pode passar o Vasco da Gama, pega o Vitória dentro da Vila Belmiro. É exagero a gente imaginar que o Santos pode passar do Vasco? Não é. Então assim, com todo respeito, eu não estou aqui levantando bandeira de ter que demitir, mas se você me questionar o que o Vasco tem que fazer, eu acho que tem que encerrar o ciclo. E ainda tem a parte financeira, não tem muita rescisória. Nada impede de você encerrar o ciclo. O que mais me chama a atenção é o Admar Lopes aceitar esse tipo de situação e o Pedrinho. Assim, a gente conhece o Pedrinho. Também. O Pedrinho aceitar esse tipo de situação, essa falta de respeito com a instituição Vasco da Gama, é isso que me chama mais atenção. O Renato fazer isso, não me chama mais atenção. Ele fez isso no Fluminense. Ele pediu para ir embora, ele abandonou o barco depois de uma derrota para o Lanús. E não viajou também. Não viajou também. Ou seja, não vai fazer no Vasco. Eu quero aqui a tua opinião, eu quero aqui o seu comentário sobre o Renato Gaúcho. Bom, Vasco joga nesta quarta-feira Copa Sul-Americana diante do Barracas Central. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao time que entra em campo, porque até então o Vasco colocava um time alternativo na Sul-Americana de maneira completamente equivocada. Cheguei a falar sobre isso, é um conflito de interesse entre o torcedor e o que pensa a diretoria do Vasco. O torcedor quer vitória, o torcedor quer conquista, o torcedor queria ver o Vasco bem na Sul-Americana. Aí a diretoria e o Renato Gaúcho resolvem poupar na Sul-Americana para não ganhar no Brasileiro. Estivesse poupando na Sul-Americana e vencendo no Brasileiro, tudo bem. O resultado é o Vasco não ganha nem na Sul-Americana e nem no Brasileiro. E o Vasco precisa de uma vitória. Em qualquer competição, vai precisar ganhar, pô. E a Sul-Americana, o jogo dessa quarta-feira, se o Vasco não vencer, o Vasco corre o risco de ser eliminado da competição. Então, estou achando que o Renato Gaúcho vai colocar na Sul-Americana um time mais forte, ou pelo menos um time misto mais forte, pensando em derrotar o Barracas Central.